Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou mesma, dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar também no Instagram e no Twitter. Você sabe também que tem lá o meu site, janaviscardi.com.br. Eu tenho uma coluna no Justificando, eu participo também de um podcast chamado Se Eu Tivesse um Podcast. Esse vídeo de hoje se pretende breve e se pretende reflexivo. Eu vou deixar aqui uma série de textos e materiais para que você possa ler e acessar. Essa frase que eu comecei esse vídeo é uma frase bem famosa do George Orwell, no livro que se chama 1984, e eu acho que ela é bem significativa e representativa da maneira como a gente conta a história do golpe de 1964 no Brasil. É corrente que algumas poucas pessoas, mas pessoas de poder, pessoas que conseguem fazer barulho, queiram ressignificar o que é o golpe de 1964 e escolham chamá-lo, por exemplo, de revolução. A mídia já fez isso durante bastante tempo, num tempo próximo na história, quando o golpe se deu. A Globo, por exemplo, teve uma participação importante e historicamente ela foi lá depois e disse que foi um erro o apoio que eles deram ao golpe de 64, e isso é conhecido, vou deixar os links aqui embaixo. E essa tentativa de revisitar o golpe, chamá-lo de revolução, não é de hoje, mas ele ganha muita força quando é o presidente do país quem diz que na verdade não é um golpe e é uma revolução. E essa frase ela é tão significativa porque é justamente esse lugar de mudar as palavras e reconstruir narrativas que faz com que você seja capaz de controlar o passado quando você controla o presente. Um presidente é uma figura de uma grandíssima responsabilidade em um país, de muita responsabilidade na construção da história presente e, portanto, daquilo que vai se tornar passado, mas também daquilo que ele, estando no presente, de como é que ele reflete sobre o que era o passado. E quando a gente elege um presidente que no ato do impeachment da Dilma, outro golpe, como eu já trouxe aqui inclusive materiais sobre isso, quando este político, ao falar sobre o seu apoio ao impeachment da Dilma, ele celebra a Ustra, um dos grandes torturadores do período da ditadura, é porque é muito hoje revisitar e reescrever essa história. O dia 31 de março é um dia de luta, é um dia de a gente dizer ditadura nunca mais, nunca mais. E é muito curioso que um governo que diz celebrar a democracia e que vai lá e quer brigar com a Venezuela porque diz que a Venezuela é uma ditadura, quer revisitar a sua própria história e dizer que o que vivemos não foi uma ditadura. E aí a forma, portanto, que a gente mobiliza as palavras para reconstruir essa história é muito significativo, e é por isso que essas pessoas, incluindo o presidente, querem chamar o golpe de 64 de revolução de 64. Essas figuras públicas que dizem isso, elas vão mobilizando esse imaginário das pessoas que não viveram essa história, ou porque não eram pessoas que lutavam diretamente contra a ditadura, ou porque viviam isso de maneira muito pouco presente, e essas memórias, essa construção romantizada do que são esses sumiços, como simples prisões, elas vão repovoando o imaginário de quem vive hoje e viveu esse momento da história sem experimentar a violência. E aí as pessoas começam a usar diferentes palavras para construir o que é isso. E o nosso presidente tem tentado fazer isso, e não só ele, mas ele também. E nesse movimento, o seu porta-voz disse: o presidente não considera o 31 de março de 1964 golpe militar. Ele considera que a sociedade reunida e percebendo o perigo que o país estava vivenciando naquele momento,
Juntou-se civis e militares, já temos aqui um problema de português, mas esse é o menor dos nossos problemas hoje, e nós conseguimos recuperar e recolocar o nosso país num rumo que, salvo o melhor juízo, se isso não tivesse ocorrido, hoje nós estaríamos tendo algum tipo de governo aqui que não seria bom para ninguém. Isso é parte dessa política do medo, dessa criação dessa pseudo-história, né? Você dizer, se isso não tivesse acontecido, teríamos hoje... Não é possível dizer isso, porque não foi o que aconteceu. E, na verdade, tem um podcast, se você não gosta muito de ler e quer outras formas de aprender, que se chama Presidente da Semana, em que o Rodrigo Vizeu, junto com outras pessoas também que contribuíram para esse trabalho, falam de todos os presidentes que o Brasil já teve. E é muito curioso você ver que vários presidentes ao longo da história do Brasil tinham medo dessa ameaça comunista que nunca se concretizou no Brasil. Então, essa ameaça comunista, ela meio que era uma narrativa da qual as pessoas se apropriavam para justificar atrocidades. Então, esses presidentes e esses ditadores, eles usavam essa ideia da ameaça comunista como esse grande medo, como esse grande susto, algo que nunca aconteceu no Brasil, o comunismo nunca se implantou no Brasil, para serem capazes de produzir as grandíssimas atrocidades. E aí, isso aqui, embora não tenha se falado o nome comunismo aqui, o Bolsonaro usa muito essa coisa do comunismo nos seus discursos. Então isso não está aqui presente, mas ele está em outros textos que acompanham essa lógica do presidente. Como é que você pode dizer que num período de 21 anos que você teve de ditadura, de gente torturada, de gente morta, e não foi pouca gente, como é que você diz que isso foi o que tornou o país melhor? E aí ele vai dizer, e o nosso presidente já determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas, e ele dá foco ao devidas quando ele diz isso, o porta-voz, com relação ao 31 de março, incluindo a ordem do dia, patrocinada pelo Ministério da Defesa, que já foi aprovada pelo nosso presidente. E aí, o jornalista pergunta, o que seriam devidas? Seriam discretas, dentro dos quartéis, fora dos quartéis? E observem a resposta. Aquilo que os comandantes acharem dentro das suas respectivas guarnições e dentro do contexto que devam ser feitas. Aqui a gente tem um problema de linguagem, claro, de texto, que é a vagueza absoluta. Absoluta, porque você deixa uma coisa que você precisa celebrar, mas você não diz como, então você tem aí uma aura de indefinição, você não sabe o que é, mas o Bolsonaro mandou celebrar. O que é que significa celebrar? Na minha cabeça, os militares todos deveriam ir pra rua para dizer ditadura nunca mais. Isso é uma forma de celebrar essa data, de dizer o que ela significa. Essas pessoas todas reunidas dizendo ditadura nunca mais. Isso sim é um grande manifesto contra essa postura absolutamente irresponsável do Bolsonaro, que é o presidente desse Brasil e nunca deveria exaltar a violência como ele está fazendo ao querer que se celebre o golpe de 64. E então, revisitar a história para chamar isso de algo que não seja golpe é um grande equívoco. Tortura, estupro, falta de liberdade de expressão, fechamento do Congresso. Como é que os políticos desse país aceitam a reconstrução dessa narrativa? E como é que uma jornalista como a Joyce Hasselman vai lá e diz que a retomada da narrativa verdadeira de nossa história, isso é uma mentira. Eu vou deixar documentos da Comissão da Verdade, eu vou deixar reportagens aqui embaixo, sugestões de livros. Vão ler o que é que resta da ditadura. Vão ler o que é que resta da ditadura. Não deixem que essa narrativa seja construída. Colocam na sua cabeça a ideia do medo dos comunistas. O Brasil está longe de ser um país comunista. Longe, 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 longe. Você fala da esquerda vermelha. Tava aí o PT, trocentos anos. O comunismo não se estabeleceu no Brasil. Não deixem que essas narrativas sejam construídas. É golpe. É um golpe de 64 que matou e torturou e estuprou e tirou a liberdade de todos nós. Embora talvez você diga que não percebeu porque só os vândalos viveram isso. É mentira. Todos nós vivemos sem a liberdade esse período. É golpe. Não deixe que seja reescrita essa história. Participe disso. Ditadura, minha gente. Nunca, nunca mais.